Day of your dark coronation. Olá, queridos, tudo bem com vocês? Pastor José Francisco, o JC, se vocês desejarem. Queridos, como eu sempre digo, é um prazer muito grande e extraordinário, para ser mais exato, estar de volta aqui no nosso canal pessoal, canal Pastor J. Silva, para deixar aqui mais uma prévia. Pois é, eu estava dando uma olhadinha na lição de número 3 e me deparei com o fator transculturalidade novamente. Pois é, isso nós abordamos na lição anterior. E percebe-se que o fator transculturalidade agora está sendo veiculado ao Antigo Testamento, pois é, esse é o título que o autor coloca nessa lição de número 3, falando sobre os efeitos missionários, as ações missionárias, o trabalho missionário dentro do Antigo Testamento. E é claro, com toda a propriedade a gente vai ver aquela pauta que o autor colocou para a gente como Deus, um Deus missionário. Pois é, eu costumo muito falar sobre uma determinada frase que eu aprendi, e isso quando assim fomos movidos por esse ardor missionário, que era uma coisa assustadora. Ardia dentro do nosso coração aquele fogo de fazer a vontade do Senhor, aquela vontade de fazer a vontade de Deus. E eu sempre fui movido, principalmente por uma frase que diz que missões é obra urgente. E isso ficou muito gravado no meu coração. Uma outra frase é que o missões nasceu no coração de Deus e foi inserido dentro do nosso coração. Lembrando que missões nada mais é senão responsabilidades a serem cumpridas, trabalhos a serem feitos com toda a propriedade. E quem delega essa missão é quem tem autoridade para isso. No caso, Deus, por exemplo, ele não só se coloca dentro dessa própria realidade, como ele também delega os seus servos a realizarem missões com toda a propriedade. Isso, para mim, mostra que Deus, literalmente, sim, é um Deus missionário. Porém, eu tenho que entender o seguinte: em relação a Deus, a palavra missionário é relativa, até porque quando a gente entende que missões é responsabilidade, é trabalho, literalmente, aí sim eu entendo que isso está no coração de Deus. Até porque quem recebe a missão está com a incumbência de realizá-la em prol de alguém. No caso de Deus, Deus não tem que dar satisfação para ninguém, a não ser para Ele mesmo. Todavia, eu e tu e eu, quando recebemos a missão, temos a obrigação de cumpri-la e trazer o resultado daquilo que fomos designados a fazer. Isso é missão. Isso é muito comum, principalmente dentro das vias militares, O soldado, o militar em si, imbuído da responsabilidade de cumprir a missão, ele se sente dentro de si mesmo aquela obrigação de realizar. E quando ele não consegue cumprir a missão que a ele é delegada, dentro dele ele não sente aquela satisfação. Bom, da mesma forma, trazendo isso para dentro do cristianismo, é assim que funciona. O apóstolo Paulo chama essa questão literalmente de militar a boa obra, ou seja, de trabalhar literalmente em relação a isto com toda a propriedade. Ele até fala com muita calma, batalha, peleja, luta comigo, guerreia comigo, como um bom soldado de Cristo Jesus. Pois é, então assim, dentro dessa realidade, nos sentimos com essa incumbência de fazer com que a obra do Senhor seja realmente, levada a sério. E principalmente nesses últimos dias, a necessidade de falar de missões é muito importante, porque o descaso e a preocupação com as coisas que estão ao nosso redor e derredor são alarmantes. Precisamos continuar falando que Jesus é bom, precisamos continuar falando que Jesus salva, precisamos continuar falando que Jesus liberta, precisamos continuar falando que Jesus leva para o céu os arrependidos, os que realmente se arrependem dos seus pecados e aceitam literalmente o favor de Deus em suas vidas. Então, por isso, precisamos continuar falando da palavra de Deus. Pois é, e essa lição, ela me chamou a atenção, porque o título que ele coloca aqui pra gente é Missões Transculturais no Antigo Testamento. Isso aqui até merece uma pergunta: é possível ver missões no Antigo Testamento, pastor?
Vamos lá. Bom, quando eu abro o livro de Gênesis, lá no capítulo de número 3, no versículo de número 15, eu encontro ali uma promessa profética que vem da parte do próprio Deus. Após o pecado de Adão, com toda a evidência, Deus ali, ele quando declara que da semente da mulher haveria de nascer um, e esse um que nasceria da semente da mulher, mesmo tendo o seu calcanhar mordido pela serpente, ele haveria de cumprir, ou seja, de cumprir a vontade de Deus. Então, automaticamente, nós vemos aqui Deus já colocando um plano de salvação, uma oportunidade para a humanidade de se erguer novamente, ou reerguer-se novamente e ser trazido de volta ao altar da adoração. Essa é a pauta, ok? Pois bem, mas o que leva Deus a agir desta forma? Bom, o que leva Deus a agir desta forma é porque Deus amou a sua criação. Escrito está no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo. E o amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Perceba que o autor declara para a gente algo que está no coração de Deus, algo que nasceu no coração de Deus, que é o amor pela sua criação. Quando eu abro a Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 1, eu vejo um Paulo sendo tomado pelo Espírito Santo de Deus e levado a uma revelação antes da criação física e declarando que Deus nos elegeu nele, nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Então, com toda a propriedade, isso aqui a gente vê um plano divino sendo traçado na eternidade em relação a essa criação que Deus amou de forma incondicional. Por que incondicional? Bom, o homem pecou, é verdade. E esse pecado criou um cisma, criou uma divisão, afastou o homem de Deus com toda a propriedade. Mas mesmo através do sacrifício, da lei, Deus buscou o homem de volta e ensinou ao homem o caminho, literalmente por meio do sacrifício, para buscá-lo novamente. A gente vê isso voltando ao passado quando Adão peca. Sim, quando Adão peca, aquela liberdade que Adão tinha de receber a Deus todos os dias, de repente ele acaba perdendo isso. E é por causa disso que Deus vai entrar com o plano da salvação, literalmente, e eu posso dizer com toda a propriedade, já planejado, já arquitetado nessa eternidade. Sim, porque o apóstolo comprova isso para mim. Então, automaticamente, Deus ama a sua criação. E foi naquele momento ali, quando Deus sacrifica um animal, não sei que animal foi, mas Deus sacrifica um animal e da pele desse animal, Deus faz roupas para Adão e Eva. Veja que um animal foi sacrificado, um sangue foi derramado e a pele desse animal serviu de roupa para cobrir a vergonha de Adão e Eva. Então, automaticamente, isso aqui já me ensina o favor desse sacrifício que vai ser inserido dentro da lei. E através da lei percebe-se que esse sacrifício ele tinha justamente a finalidade de cobrir a vergonha do pecador. E perceba que quando a gente entra dentro da lei para falar sobre isso com toda a propriedade, ainda tem-se ali os animais estipulados que poderiam ser sacrificados em relação ao tipo de pecado que a pessoa cometesse. Claro que esse sacrifício aqui, ele cobria o pecado e automaticamente o pecador que havia errado, cometido a falha, poderia ter uma oportunidade de se relacionar com Deus mais uma vez. Só que quando a gente sai desse âmbito do Antigo Testamento e chega dentro do Novo Testamento, a gente percebe que o animal é substituído, tá? Porque no Antigo tudo é simbólico, aponta para o Cristo com toda a propriedade. Chamamos isso de tipologia, né? O estudo que usa de comparações no Antigo Pacto para se manifestar no Novo na pessoa do Cristo. Então Cristo se tornou esse sacrifício. Só que Cristo não é um sacrifício veiculado apenas a uma família, a um pecador, mas a todos os pecadores, porque todos pecaram, diz a Bíblia, e destituídos fomos da glória de Deus, ou seja, afastados fomos da presença do Senhor. Em Adão nós herdamos essa herança pecadora, mas em Cristo nós temos a oportunidade de nos relacionar com Cristo, com Deus, com os céus novamente, porque o sacrifício de Cristo, ele veio abranger toda a humanidade com toda a propriedade. Pois é, por isso aí sim, com toda a propriedade, a gente fala de João 3,16, que Deus amou o mundo, e foi por causa desse amor que Cristo foi entregue. E todos aqueles que ousam
né, e se deixam literalmente ser amados por Deus e passam a entender o favor, a entender a graça, são alcançados pela misericórdia. É o que acontece, foi o que aconteceu comigo e contigo. Então, por isso, é muito importante a gente pegar essas pautas e fazer essas observações. E é claro, voltando então aqui a falar sobre essa questão da transculturalidade, tem que falar com calma. Pois é, voltando então a essa questão aqui, é possível ver Deus delegando missões no Antigo Testamento? Claro que é, com toda a propriedade. Bom, aqui o profeta Isaías, lá no capítulo 49 do seu livro, no versículo de número 6, diz o seguinte. O autor coloca isso para a gente como texto diário. E está dizendo o seguinte, disse mais: pouco é que sejas o meu servo. Olha que coisa tremenda. Pouco é que sejas o meu servo. O mais importante nisso aqui é que você seja o meu servo para restaurares as tribos de Jacó. Qual é a missão? Restaurar as tribos de Jacó e tornares a trazer os guardados de Israel. Olha só. E tornares a trazer os guardados, aqueles que foram guardados literalmente por Deus, tá? De Israel. Também te dei para a luz dos gentios. Olha que coisa linda isso aqui. Também te dei para a luz dos gentios. O que eu vejo aqui? Eu vejo uma preocupação de Deus em relação ao seu povo escolhido, Israel, com toda a propriedade, mas ao mesmo tempo, o favor e a misericórdia de Deus já no Antigo Testamento está sendo veiculado às nações da terra, aos gentios. Pois é, isso aqui é muito importante a gente observar, porque alguém escreve por aí dizendo que o Antigo Testamento não tem pauta nenhuma para mim, porque sou gentio. Mas eu vejo aqui um Deus lá no Antigo Testamento que veicula a sua palavra, um Israel com toda a propriedade, digamos que 90%, deixando aí 10% para as nações gentias, mas lá nós estamos vendo o favor de Deus. Lembrando que, embora essa teologia seja difundida por alguns, é importante observar que a própria lei vai chamar a atenção do povo judeu, do povo israelita, dizendo que deveriam amar, respeitar e cuidar dos estrangeiros. Por que isso está inserido na lei? Porque o próprio Deus mostra com toda a propriedade, veja isso, o próprio Deus mostra com toda a propriedade a verdadeira intenção, tá, do que Israel seria para ele. Israel seria para ele um representante para todas as nações da terra. E começa logo pela obediência da lei, começa logo a respeitar os estrangeiros dentro da lei. É Deus mostrando para ele, não devemos maltratar os estrangeiros, mas honrá-los e respeitá-los. E automaticamente isso aqui está inserido no Antigo Testamento. Deixa eu voltar ao versículo, pois é, voltando ao versículo, também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação olha só, até a extremidade da terra. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Corrobora, confirma com toda a evidência. E aí o autor, na sua verdade, né, chamada prática, diz que o amor de Deus, pegue isso, o amor de Deus para com as nações deve ser o mesmo objetivo. O amor de Deus para com as nações da terra, tá? O amor de Deus para com as nações da terra deve ser o mesmo, isso aqui é importante a gente frisar, tá? O mesmo objetivo de todos os que militam, de todos os que trabalham, de todos os que se engajam, de todos os que se lançam literalmente para a salvação, tá, das almas perdidas. Coisa tremenda, né? Por que todos que militam? Por que tem que ser o objetivo de todos que militam, de todos que trabalham, de todos que são engajados, pastor? Porque Jesus deixou uma ordem. Marcos 16,15, indo por todo mundo, pregar o meu evangelho a toda criatura. Pronto. Esses que foram chamados, como vimos na lição anterior, chamados, né, praticamente de a grande comissão, e detalhe, essa grande comissão aqui não separa o pastor, o presbítero, o diácono, não, o evangelista, o próprio missionário, não. Todos fazem parte do mesmo pacote, todos estão inseridos dentro dessa pauta chamada Grande Comissão. Ou seja, a missão da evangelização é para mim, é para você, é para a igreja. Pois é, de todos, e o amor de Deus deve ser a pauta inserida no nosso coração. Como eu disse no início,
né? Missões é o coração de Deus sendo colocado dentro do nosso com toda a propriedade. Como disse, né? Missão nasce no coração de Deus e do coração de Deus é transmitido para o nosso. O que é isso? Fazer a vontade do Senhor significa atender o desejo de Deus, tá? Está de acordo com o seu coração. Isso é tremendo. E volto a dizer, isso aqui apenas mostra para mim que missões é obra urgente, com toda a propriedade. Amém? Pois é. E aí ele coloca para a gente com toda a evidência, vou deixar aqui apenas uma pauta bem sucinta. A leitura que ele apresenta para a gente está pautada em 1 Reis 17, 8, 9, 17 a 22. Depois vai para Jonas 1, 1 e 2. Perceba que as duas leituras trazem para a gente traços e com toda a propriedade de fatos que podem ser alocados às missões. O primeiro fala da viúva de Serepta. Fala literalmente de Elias sendo conduzido até a casa dessa mulher, após sair da onde ele estava por ordem de Deus e ser sustentado por uma viúva. Perceba que automaticamente nessa primeira apresentação, tá, essa mulher carecia de uma intervenção divina. E essa mulher, mesmo vivendo no tempo em que estava vivendo, não era uma israelita. Mas, independente disso, Deus escolhe essa mulher para ser, através de Elias, salva do seu infortúnio. Automaticamente, isso aqui prova com toda a propriedade que Deus é um Deus que vai além das fronteiras e dos limites que nós colocamos. Pois é, isso a gente vê até no Novo Testamento, mas antes de falar disso, deixa eu terminar a segunda apresentação. Na segunda apresentação da leitura, o fator em evidência aloca para a gente Jonas, pois é, o famoso Jonas. Jonas, que tem sido aí pauta de praticamente 90% dos cultos de missões, é apresentado aí como tema e com toda a evidência, Jonas é praticamente o missionário número 1 do Antigo Testamento. Claro que temos outros profetas, outros instrumentos que foram alocados por Deus como canais, mas Jonas é o que mais chama a atenção. E Jonas procura fugir dessa responsabilidade. É aqui que muita gente bate em Jonas, muita gente resolve chamar Jonas de fujão, medroso, etc e tal, e coisa. Só que existe uma série de fatores que vai levar Jonas a tomar esse tipo de atitude. Mas calma, não é hora ainda de falar. Eu só estou dizendo para vocês que essas duas pautas da leitura traz esses dois temas para a gente serem abordados. E dentro da lição o autor vai falar sobre isso. Então é bom que vocês prestem muita atenção nos detalhes frisados por ele, ok? Por ele. Bom, saindo daí, nós temos então aquele plano de aula. O autor fala que o propósito dessa lição no seu plano, na sua introdução, ele diz que o propósito de estudar essa lição, ele coloca aqui para a gente, tá? O propósito de estudar a perspectiva da missão no Antigo Testamento é o foco dessa lição. Sim. Estudar missões no Antigo Testamento. Esse é o foco dessa lição. Bom, e aqui com toda a propriedade a gente precisa entender isso aqui. Eu já até citei aqui a viúva de Serepta, né? Falei aqui sobre Jonas, tudo isso está dentro da introdução dele, que são os veículos pelos quais a gente vai ver missões no Antigo Testamento, ok? Bom, aí a gente pula para os objetivos. Bom, identificar, número 1, identificar Israel como um povo escolhido para identificar Israel como um povo escolhido para um propósito, ok? Deus escolheu a nação israelita com propósito, deu a elas um motivo, mostrou para elas uma razão, literalmente, dessa escolha. E isso a lição revela para a gente. É bom prestar atenção. 2, demonstrar o amor de Deus para com as outras nações. Até citei aqui que a própria lei, fala para o seu povo, o povo de Deus, israelita, que deveriam cuidar do estrangeiro, tratar bem do estrangeiro. Porque isso aqui já mostra literalmente o que Israel deveria fazer. Mostrar que o seu Deus, o Deus Criador, Senhor, com toda a propriedade, é um Deus benevolente para com as nações da terra. Número 3, relacionar as alianças de Deus com a humanidade no Antigo Testamento. Sim, qual era o objetivo de Israel?
mostrar, através do seu relacionamento com Deus, como as nações da terra poderiam também se relacionar com eles. A gente vê isso com muita propriedade dentro do livro dos Salmos, né? Com toda a evidência. Alguns salmos ali autenticam essa realidade, mostram essa realidade, onde Israel deveria levar com toda a evidência o nome de Deus e levar as nações a glorificarem a Deus através do que ele, Deus, estava fazendo por meio dos israelitas. Pois é, essa era a missão deles no Antigo Pacto, e isso a gente vê dentro dessa lição. Lembrando que na semana passada nós falamos um pouco sobre isso. Israel fracassou, a gente vai ver, o autor coloca de volta o assunto. Pois é, Israel fracassou. O plano de Deus parece que iria dar, ou seja, como fracassado, perdido, falido, mas não. Eu disse e volto a dizer aqui que se você, que foi designado para cumprir uma missão, resolveu fracassar, resolveu não fazer, resolveu mudar o seu foco, não tem problema não. Deus deixa você sair de cena, pega outra pessoa, coloca no lugar e a missão vai sair até você tomar vergonha na cara e voltar e fazer a sua missão. Pois é, Deus ele trabalha dessa forma, porque tem gente que pensa assim, porque Deus precisa de mim. Não, Deus não precisa de você, eu preciso dele. É preciso mudar esse foco aqui, é diferente. Deus precisa de mim, porque senão eu não estaria aqui. Deus não precisa de você não. Deus quer salvar a tua vida, Deus quer salvar a tua alma. Agora que ele necessita de você, negativo. Ele automaticamente, para cumprir a missão dele, negativo. Porque o favor aqui não é meu para ele, é dele para mim. Tem gente que acha que não está fazendo nada para Deus. O apóstolo Paulo disse, o que faço não passa de obrigação. E ainda me sinto devedor. Então vamos parar com esse negocinho aí de que Deus precisa de mim. Não, Deus precisa quando você está na obediência. Desobedeceu, ele sai, o outro vai fazer. Até você voltar a obedecer. Tá? E aí tem uma missão para você cumprir também. É assim que funciona. Não, negativo. Bom, e aí a gente fecha o pacote aí. A lição vai tratar aqui com 3 pontos básicos fundamentais que são os propósitos dessa lição, né? Bom, na introdução, ele vai falar sobre a natureza missionária de Deus, que a gente viu na lição anterior, e vai ser acoplada a esta nova lição, tá? O relacionamento que foi desenvolvido por Deus através de Abraão, o qual foi escolhido também para dar literalmente origem, né, à nação israelita. Tudo começa ali pela escolha de Deus através de Abraão. Com toda a propriedade de Abraão vem Isaque, e de Isaque vem Jacó, e de Jacó vem as 12 tribos. Pois é, das 12 tribos cumpre-se literalmente o que Deus havia dito para Abraão. Abraão foi escolhido, e através da escolha de Abraão, Deus disse que todas as famílias da terra seriam abençoadas por causa dele. Aonde ele chegasse, aqueles que o abençoassem seriam abençoados. Porém, aqueles que o amaldiçoassem seriam amaldiçoados. E por causa dele, Deus disse que as nações da terra também seriam benditas. Então, automaticamente, nós temos a bênção profética de Abraão também em nossas vidas. E nós, como igreja, entendemos essa bênção profética com toda a propriedade. E temos a missão de mostrar que a bênção de Deus está estendida a todas as nações da terra. Se não fosse assim, ele não enviaria um Cristo para salvar a humanidade perdida. E ele enviou. Se não fosse assim, ele não amaria a sua criação, como escrito está, que ele amou o mundo de tal maneira. Pois é, então vemos aqui, estamos inseridos dentro dessa bênção que pertencia a Abraão, que foi veiculada a Abraão. Israel trazia essa bênção, e essa bênção também alcança os gentios. E a igreja está vivendo sobre essa bênção profética em nome de Jesus. Bom, queridos, então, essa é a primeira parte. Eu disse que eu vou ser sucinto, o assunto é por conta de vocês. Bom, nós temos aí então aquele primeiro tópico da lição. O primeiro tópico da lição, o autor coloca aí pra gente Israel 1,
povo escolhido para um propósito. Dentro desse ponto aí, desse tópico aí, nós temos os pontos 1, 2 e 3. O primeiro deles vai falar sobre o plano de Deus, o segundo vai falar sobre a falha de Israel, o terceiro sobre a contribuição de Israel para o mundo. Bom, o plano de Deus, qual era o plano de Deus? O autor começa dizendo que o Senhor, o nosso Deus, ele planejou desde os tempos antigos que o testemunho de Jesus Cristo fosse proclamado a todos os habitantes da terra. Veja, olha o que ele está dizendo aqui, que Deus planejou desde os tempos antigos que o Senhor Jesus Cristo seria literalmente apresentado ao mundo. Aonde que eu vejo a primeira pauta? Ele coloca aí Gênesis 12, 3, falando sobre as bênçãos, né? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas aí a gente volta lá para Gênesis 3,15 e a gente vê a semente da mulher, que é uma alusão ao Cristo já com toda a propriedade. É o plano de Deus tornando-se real entre a humanidade. Ou seja, isso deve ser observado com muita calma. Ele continua dizendo, ou seja, a vontade divina era que todos os moradores da terra tivessem conhecimento a respeito da pessoa de Jesus Cristo. Sim, a vontade de Deus continua sendo essa ainda. Por isso o escrito está que ele amou o mundo de tal maneira. E isso aqui, a gente volta ao Antigo Testamento para entender que se isso aqui não fosse verdade, Gênesis 3,15 não entraria ali na pauta. Não entraria. Porque da semente da mulher eu vou levantar um. Pois é, esse um que vai ser levantado, ele vai ser o veículo de salvação. Foi profetizado pelos profetas. Isaías, por exemplo, deu uma evidência gigantesca, tanto é que é chamado de um profeta messiânico. Ele já começa profetizando logo no início, né? No capítulo 7, versículo 14, porque uma virgem conceberá e dará à luz um filho, o seu nome será Emanuel. Pois é, ele foi o primeiro a profetizar. O que é falado no Novo Testamento por Gabriel foi automaticamente profetizado por Isaías. Temos no capítulo 7 uma pauta, temos no capítulo 9, 6 de Isaías, um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Olha que coisa tremenda, mais uma alusão sobre Cristo. A gente entra no capítulo 11, a gente vê mais uma alusão sobre Cristo. Se eu fosse aqui catalogar todos os capítulos que falam com evidência sobre o Cristo, Isaías está repleto e cheio disso. Pois é, ele foi ungido literalmente por Deus para pôr em liberdades os cativos e os oprimidos, né? E anunciar o ano aceitável do Senhor. Então, literalmente, o plano de Deus está aqui no Antigo Testamento, sendo mostrado através do Cristo, que haveria de se manifestar, que haveria de vir e como veio de fato. Então esse plano já começa aí. Pois é, ali na verdade é o plano tornando-se real, porque se eu for pegar a pauta de Paulo aqui de Efésios, eu percebo que isso aqui foi planejado na eternidade. Mas vamos lá, isso é assunto para manga, né? Bom, no segundo ponto ele coloca aqui a falha de Israel. Sim, a nação foi chamada para ser a nação missionária, a nação representante, a nação que iria levar o nome de Deus por todos os quatro cantos da terra e fazer com que todas as nações da terra reconhecessem a soberania de Deus. Mas Israel falhou, os israelitas falharam, os israelitas se contaminaram, os israelitas colocaram dentro da sua casa pautas religiosas pagãs, tá? Trazidas de povos vizinhos. Pois é, Israel tinha esse problema. Quando a gente começa a ler os profetas menores, a gente vê com toda a evidência a luta que esses homens travaram para trazer Israel de volta para dentro do convívio, principalmente no tempo da divisão, onde o reino do norte se desviou desde o primeiro momento da divisão. Pois é, desde o primeiro momento da divisão, os bezerrinhos colocados no centro da cidade, o outro colocado nas montanhas. As montanhas eram os lugares de sacrifícios,
Agora tem lá uma divindade pagã, tem lá um deusinho, um ídolo colocado lá, o outro colocado no centro de Samaria, com a intenção de impedir que os samaritanos, ou seja, os israelitas do norte, viessem a Jerusalém adorar no templo. Em contrapartida, Roboão, aqui do lado de cá, também coloca o reino debaixo da idolatria. Pois é, mas em alguns momentos da história, o reino do sul voltava a pensar nos céus. Em contrapartida, o reino do norte continuava desviado até o dia em que Deus literalmente permitiu que uma Assíria, no ano 722, entrasse e levasse todos eles cativos para dentro das terras caldeias com toda a propriedade. Pois é, isso aqui é muito importante a gente observar. Temos pautas no livro de Oséias, temos pautas no livro de Joel, onde Joel chama a atenção do povo caído, que se afastou da lei do templo. Temos um Oséias sendo usado até mesmo como modelo, como exemplo do que eles estavam fazendo com Deus. Pois é, só para a gente ter uma ideia, a falha é gigante. Eles não estão cumprindo o papel pelo qual foram chamados, serem representantes legais de Deus. Falharam. Ok? Bom, esqueceram-se da aliança. Se entregaram à desobediência, à idolatria, aos ídolos. Esqueceram-se da aliança com Deus. Bom, no 3, a contribuição de Israel para o mundo. Bom, apesar das falhas, o autor coloca para a gente que apesar das falhas, Deus tornou Israel uma bênção para as nações da terra. Mesmo assim, por que Deus tornou uma bênção? Eu devo entender aqui o seguinte: Deus fez uma promessa para Abraão. A promessa que Deus fez a Abraão alcançou Isaac. E Isaac, ele entende essa promessa. Essa promessa que alcançou Isaac, alcançou Jacó. Que alcançou Jacó, alcançou os 12 filhos de Jacó. Pois é. E é claro que Deus aqui, ele fez promessas para Abraão, fez promessas para Isaac, fez promessas para Jacó e fez promessas para Israel. Só que, se eu pegar o ponto de partida, a promessa que foi feita a Abraão, muitos pontos dela se cumpriram em Isaac. Da que foram feitas a Isaac, se cumpriram em Jacó. E das que se cumpriram em Jacó, automaticamente as novas estão inseridas para todo Israel. Então, independente disso, é preciso observar que, mesmo tendo essa falha gigantesca, Israel continuou e continua até os dias atuais sendo uma bênção, literalmente, para as nações da terra. Aproveitando isso aqui, a gente até veicula as nossas orações também para a nação israelita, com toda a propriedade, porque sempre viveu em momentos tensos, em momentos de guerras, em momentos de adversidade, e é o que está vivendo nesse exato momento. Mas independente disso, assim como eles mesmos estão orando, estão clamando, estão pedindo, a gente também junta as nossas vozes em oração por uma nação que precisa literalmente do favor de Deus. Ok? Sabemos que as horas estão se findando. O relógio escatológico está chegando quase meia-noite. Daqui a qualquer momento, nós, povo de Deus, seremos arrebatados, tirados dessa terra, levados aos céus, com toda a propriedade. Porque tudo que está acontecendo no mundo corrobora e autentica com o relógio escatológico quase tocando meia-noite. Pois é, o que está acontecendo agora, isso são sinais, são acontecimentos que a volta de Jesus está mais perto hoje do que ontem. Isso aqui requer de mim uma atenção, um alerta, uma vigilância em nome de Jesus. Amém? Bom, então mesmo assim, Israel contribui, não só contribuiu, ainda contribui com esse plano, tá, de salvação, ainda sendo uma bênção, apesar de ter sido salva. Bom, eles aqui, por exemplo, os judeus receberam e preservaram o Antigo Testamento, tá vendo aí? Traduziram em grego, tá vendo aí? A língua mais usada naquele período. Além de escribas judeus manterem viva a ideia de que um dia os povos e nações ouviriam a palavra de Deus e responderiam ela, nesse sentido, Jesus Cristo, a palavra encarnada, veio de Israel como Salvador do mundo. Por que Israel continua sendo uma bênção?
preservaram o Antigo Testamento. Isso é uma coisa assustadora, né? Preservaram, sim, os escritos, os relatos, a vontade de Deus. Não temos aqui somente, né, a Torá, que é o mais querido, mas temos aí os profetas, temos os escritos sagrados. Pois é, eles conservaram. E através disto, eles acabaram mantendo aqui aquilo que faz com que nós venhamos a alcançar o favor de Deus com toda a propriedade. Ao manter intactas as Escrituras, eles, mesmo falhando no cumprimento de irem mostrar o favor, mas conservando o Antigo Testamento, mesmo assim, se tornaram uma bênção para as nossas vidas. Bom, no tópico 2, ele fala sobre o amor de Deus para com outras nações. Bom, o amor de Deus para com outras nações, ele precisa nem demorar muito aqui dentro. No primeiro tópico ele fala sobre os olhos de Deus sobre todos os povos. Isso é um fato, não temos muito o que ficar aqui falando, porque de fato Deus está olhando para tudo, Ele tem o controle de tudo em suas mãos. No segundo, a viúva de Serepta e o profeta Elias. Sim, é aquele episódio, né? Quando ele diz que os olhos de Deus estão inseridos a todas as nações, significa que todos estão debaixo da sua autoridade. Inclusive a viúva de Serepta, com toda a propriedade, que foi escolhida por ele para sustentar o profeta Elias, que no exato momento está deixando, tá, o lugar onde estava, porque onde ele estava quando fugiu de Jezabel, pois é, que intentava matá-lo, tá? Deus manda que ele vá para um local, fique lá escondido. E, pois é, depois que ele sai do local onde ele estava, ele vai ser conduzido então até a cidade de Serepta, a casa de uma viúva pobre, que no dia em que encontra Elias, estava catando gravetos para fazer um cozido, e depois disso ela e o seu filho morrerem. Ou seja, olha o plano de Deus aqui. Elias chega justamente naquele que seria o último dia daquela mulher e de seu filho. E através disto Elias recebe a missão de literalmente ficar na casa daquela mulher. Olha aqui a pauta do Deus missionário. Pois é. Então, gente, isso é muito importante observar, ok? Muito bem. Isso aqui é bom demais, né? É importante a gente frisar que Serepta tem um significado bastante abrangente, né? Fornalha. Pois é, fornalha. Meu Deus do céu. Isso é muito interessante. Bom, no 3 aqui a missão dos judeus. No 3 a missão de Jonas. A missão de Jonas em Nínive. Bom, Jonas recebeu uma missão de ir até a cidade de Nínive. Você conhece a história até melhor do que eu, tá? Com toda a propriedade, ele procura não obedecer isso aqui. Mas uma coisa que me chama a atenção é que mesmo após ser lançado ao mar e fazer uma oração que vai trazê-lo de volta na superfície, e ele vê-se obrigado a pregar para uma cidade que estava prestes a ser destruída, literalmente por causa do seu pecado, que já estava assolando os céus e cheirando mal nas narinas de Deus. Jonas recebe a missão de ir lá anunciar o fim deles. Mas Jonas fugiu, Jonas não quis ir. Independente disso, Deus traz Jonas à tona, leva ele de volta, ele vai para a cidade e prega a palavra do Senhor. Só que aconteceu o quê? Aconteceu uma mudança. O castigo de Deus vai se tornar em perdão, porque Deus vai ver o arrependimento do povo. Olha como é importante o papel da missão. Jonas recebeu uma missão, pregar para os ninivitas. Jonas recebeu uma missão, levar a palavra de Deus, mesmo que fosse uma palavra de castigo, mesmo que fosse uma palavra de destruição. E a palavra, ela surte um efeito tão avassalador que até os animais da cidade tiveram que jejuar. Pois é, e todo o povo, eles se quebrantaram, né? Literalmente suplicando a misericórdia de Deus. E Deus perdoou Nínive. Jonas se decepciona e fala porque fugiu literalmente. Porque ele não esperava que Deus perdoasse, ele esperava que Deus destruísse. Tanto é que quando termina de profetizar, ele sobe no alto e fica esperando a destruição da cidade. Só que não acontece. Quando ele reclama da boboeira que nasceu e morreu, e reclama dela,
Deus usa a bobeira como exemplo para ensinar para eles que Ele, Deus, é misericordioso para com as nações da terra, ensinando literalmente ao profeta Jonas que Deus está acima de qualquer resquício da humanidade. Deus não age como a gente, Deus é totalmente diferente. E é isso que a gente às vezes não entende. Por que Deus manda a gente pregar para pessoas que não merecem? Pois é, na minha concepção não merece, mas na de Deus, quem sou eu para julgar? Tá? Então nós que temos essa missão, esse papel, não devemos julgar a ninguém, ok? Bom, aí vocês fiquem à vontade, chega no 3. No 3 ele coloca aqui a aliança entre Deus e a humanidade no Antigo Testamento. A aliança de Deus, ele fala sobre o papel das alianças, temos algumas alianças sendo colocadas aqui em evidência, não vou tratar sobre elas, vou deixar por conta de vocês, tá? Aliança incondicional, tá? E aliança condicional. O que seria uma aliança incondicional? Eu não mereço, não tenho direito, mas mesmo assim, por graça e misericórdia, Deus a tornou condicional. Ou seja, isso é muito importante também observar, ok? E aí a gente fecha o pacote, chega dentro da conclusão, tá? E o autor diz que vimos o plano de Deus abrangindo toda a humanidade. O seu alvo, revelar a sua glória a todos os povos. Como disse, era o papel dos israelitas, levar o nome de Deus através das nações da terra. Mas Israel não cumpriu, falhou nesse ponto. Mas ao conservar as escrituras, automaticamente, ainda assim se tornou uma bênção para as nossas vidas, porque são elas, as escrituras, que testificam da misericórdia de Deus, do amor de Deus, das pautas de salvação, de libertação com toda a propriedade. E o que é mais interessante, o que está centrado dentro dela é o que eu tenho que fazer, é o que eu tenho que obedecer, é o que eu tenho que levar. E o que está centrado dentro dela? O meu Cristo, o meu Salvador, o meu Senhor, que delegou uma missão: ide por todo mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura. Se no antigo pacto a visão missionária está lá dentro, imagina no novo, que é a próxima lição. Até lá, beijo no coração.